Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 32, que vai nos dizer assim: E ia no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam, atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deveria sobrevir. E dizendo: Eis que nos subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele disse: Queres que os faça o quê? E eles disseram: Conceda-nos que na tua glória nós assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedes. Pode vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com batismo porque eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhe: Em verdade vós bebereis o cálice que eu bebi, e serei batizado, e serás batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoria, e os seus grandes usa de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, meus irmãos? Que palavra que se encontra no livro de Marcos, e também a gente pode ver lá em Mateus, no capítulo 20, 17 ao 28, em Lucas, no capítulo 18, 31 ao 34, a Bíblia vai narrar nesses 3 evangelhos a mesma história. Mas eu fico me deparando quando esses 2 homens, esses 2 discípulos, chegam diante de Jesus Cristo para fazer um pedido. Observe que Jesus Cristo vinha subindo para Jerusalém. Jesus vinha de uma cruzada que ele estava fazendo. E ali Jesus começou a explicar para os seus discípulos o que ia acontecer com ele. Observe que onde Jesus passava, a multidão ia ter com ele. Mas a Bíblia vai ser bem categórica em dizer que subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles e eles maravilhavam-se, seguindo e atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe devia sobrevir. Jesus estava com a multidão. Jesus estava passando e certamente curando, certamente ali fazendo seus sinais e prodígios, pregando sobre o reino de Deus, mas chega um momento que todos ficam maravilhados e Jesus agora chega em um certo lugar e chama os 12 discípulos. Aparta aqueles 12 discípulos da multidão e começa a falar o que ia acontecer com ele, o que estava para acontecer,
o que ia vir ser acontecido com ele. E ele começa a dizer: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e os escribas o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Observe que agora Jesus chega para os discípulos e fala o que ia acontecer com ele, que ele tinha que ser entregue, que eles iam pegar Jesus, que eles iam cuspir, que ele ia açoitar, que ia bater. Mas Jesus dá uma esperança para eles. Tudo isso vai acontecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Observe que Tiago e João poderia estar ali e poderia perguntar a Jesus Cristo acerca do que ia acontecer com mais detalhes, mas eles não. Ele viu a oportunidade de chegar para Jesus e fazer um pedido. Eles não ligaram para o que ia acontecer com Jesus, que Jesus ia sofrer, que Jesus ia sentir dor, que Jesus ia padecer. Ele não estava ali preocupado com o que iria acontecer com Jesus. Mas eles tiveram uma iniciativa de ir lá falar com Jesus algo para o seu próprio bem. Algo que serviria para os dois. A gente pode trazer esta reflexão para o contexto que nós estamos vivendo hoje. E pode ver que o interesse... Tem pessoas que é assim, só pensa em si, é egoísta. Pessoas que quando vê uma oportunidade de querer se dar bem, não liga para as outras pessoas. Jesus chamou os 12, mas Tiago e João não ligou para os 10. O que iria acontecer com aqueles 10? Ele pensou em si e falou: olha... Aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Ele já foi logo afoito, afobado, sem querer, sem dar uma justificativa para que Jesus pudesse escolher entre o sim e o não. Queremos que faça o que vamos lhe pedir. Isso é olhar para si. Eu quero que o Senhor faça isso. Se a gente olhar para um pouco como nós estamos vivendo, ou até em alguma área da nossa vida, nós podemos estar nos comportando igual a Tiago e João. Querendo que as pessoas façam aquilo que eu quero que faça, o que é bom para mim. E às vezes nós deixamos de ver como Jesus Cristo nos ensinou para que a gente amasse o próximo como a si mesmo. Aquilo que é bom para mim, talvez não vai ser bom para aquela pessoa que está ao meu redor. Aquilo que eu quero que a pessoa faça, às vezes não vai ser bom para quem vai fazer. Talvez alguém que tem uma posição elevada mais do que a outra pede algo para alguém sem se preocupar se aquilo vai ferir, se aquilo vai machucar, se aquilo vai dar certo. Ele quer, porque ele pode, ele manda, ele é o patrão, ele tem alguma autoridade. E Jesus Cristo vai e responde para ele. Antes da gente ouvir a resposta de Jesus Cristo, eu posso parafrasear esse texto lá em 2 Crônicas, capítulo 6, no verso 1, se eu não me engano, vai dizer que Salomão agora oferece, no verso 6, 7, vai dizer que Salomão agora oferece aqueles bois, oferece tudo que ele tinha para sacrificar. Ele olha para o reinado do pai, do que sobrou de Davi,
e vê que o que sobrou de Davi foi 1000 bois que arava a terra. Porque o seu filho Absalão deu um golpe de estado no pai e ali ele contratou um exército para tentar matar o próprio pai. Mas a gente conhece a história e vê que não deu certo porque ele foi morto por Joabe. Mas o que sobra de Davi era aqueles bois e a planta da casa que ele queria fazer para Deus. Mas agora Salomão vai lá e sacrifica aqueles bois. Salomão agora vai e volta para a sua casa e a Bíblia vai dizer, e na mesma noite apareceu Deus para Salomão e disse, pede o que queres que eu te dou. Diferente desse pedido que a gente acabou de ler aqui, que Tiago e João fez, queremos te pedir algo ele fala, queres que eu faça, o que quer que eu faça? E eles disseram que conceda-nos que na tua glória nós assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o que ele pediu. Não se preocupou, como eu falei, o que Jesus Cristo ia passar. Mas ele disse que quando o Senhor vir na tua glória, ressuscitar o terceiro dia, queremos que um sente na tua direita e outro na tua esquerda. Diferente do pedido de Salomão. Quando Deus apareceu para ele e disse, pede-me o que queres que eu te dou. E ele vai dizer que eu tenha sabedoria para guiar o teu grande povo. E Deus disse, porque não pediste riqueza, nem o mal dos seus inimigos, não pediu nada para si, eu te darei bens, riqueza e tudo que Salomão teve. Porque o pedido de Salomão foi para o ministério que Deus confiou na mão dele. Salomão foi o rei que sucedeu a Davi. E ele não pediu a morte dos inimigos, ele não pediu riqueza para si, ele pediu algo para aquele grande povo. Me dê sabedoria. E a palavra vai dizer que Deus exaltou tanto Salomão que não teve um rei igual a ele, nem nunca ia existir. Mas voltando para o texto que a gente leu, que aqueles homens agora pedem para que Jesus conceda que na glória dele assentasse uma na direita e outro na esquerda. Agora Jesus vai dizer, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedes. Cuidado, porque talvez nós estamos nos comportando igual a Tiago e João, sem saber o que está pedindo para Jesus. Quando algo que Jesus confiou na nossa mão, a obra é dele, não pode parar. Quando Deus nos faz de instrumento, é para abençoar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aqui Jesus vai dizer, não sabeis o que pede, podeis vos beber o cálice que eu bebo, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram, podemos. Jesus, porém, disse, em verdade vos beberei o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado, a quem está preparado. E aqui, meus irmãos, eu começo a reflexão deste dia. Aqueles homens foi até Jesus para fazer um pedido, diferente do pedido de Salomão. Mas Jesus respondeu, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Pode ser batizado com o batismo que eu vou ser? E eles respondem, podemos.
E Jesus confirmou: em verdade, vós vai ser batizado com o mesmo batismo e vai beber do mesmo cálice. Mas Jesus deixa bem claro para eles naquele tempo e para nós, que o assentar à direita ou à esquerda dele não pertence a mim. Olha que Jesus vai dizer: não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles que está preparado. E a pergunta que não quer calar: você, eu, nós estamos preparados para assentar à direita ou à esquerda, para ver ele vindo na sua glória, para morar na mansão celestial? É para aqueles que estão preparados. E como eu posso, meu irmão, me preparar? E Jesus vai nos dar algumas diretrizes. Jesus vai nos mostrar como é que as pessoas têm que se preparar. Nos capítulos seguintes, no versículo, em diante, a Bíblia vai falar: e os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Observe que do verso 32 ao 40, ninguém se meteu na conversa de Tiago e João. Mas quando Jesus dá a resposta, aqueles que estavam ouvindo começou a indignar-se, começou a falar, começou a se irar com Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe das gentes, delas a senhoria, os seus grandes, usa autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. Como é que eu posso ser preparado para sentar à direita ou à esquerda de Jesus, para ver ele vindo na sua glória? Jesus Cristo vai chegar e vai dizer: olha, aqueles que têm autoridade, os príncipes, os governantes, cada um tem autoridade um sobre o outro. E a gente pode ver, trazendo isso para uma visão eclesiástica, a gente pode ver que os políticos, cada um tem um cargo. Tem um vereador, tem um prefeito, tem o governador, tem um senador, tem ali o presidente. E cada um exerce uma função e cada um tem um poderio, uma autoridade uns sobre os outros. Mas Jesus Cristo vai dizer: olha, se você quiser sentar à minha direita ou à minha esquerda, mas entre vós não será assim. E o que a gente vê hoje, dentro do nosso meio evangélico, nas igrejas, no meio do povo de Deus, eu não estou falando de placas de igrejas, não, eu estou falando no meio do povo de Deus. São pessoas igual aos gentios, querendo ter autoridade, porque tem um cargo, porque quer ter uma autoridade mais do que o outro, quer mandar, quer pisar, quer fazer tudo só, quer chamar atenção, quer sentar nas melhores cadeiras, quando Jesus Cristo vai dizer: olha, quando alguém te convidar para uma festa, para algum lugar, não procure os primeiros assentos, sente no fundo, porque aquele que lhe chamou vai passar e vai ver você sentado ali, e ele vai chegar e vai mandar que você vá para frente. Mas se você sentar lá primeiro,
uma pessoa que é mais importante do que você, quando chegar, aquele que lhe convidou vai mandar você sair. E a pessoa passa vergonha por isso. A gente vê pessoas que têm algum certo tipo de cargo querendo pisar no nosso meio. Mas Jesus nos dá uma lição. Ele fala, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Tem que servir. Tem que ver a necessidade do próximo. Se não puder ajudar com alguma coisa que ali a pessoa está necessitando, ore. Jesus disse que entre nós não será assim, não é para ser assim. Aquele que quiser ser grande, que seja o vosso serviçal. Em outra feita, em outra passagem, a gente vai ver quando ali João Batista é preso e jogam João Batista ali naquela prisão. E João Batista daquela prisão, ele vai ver os feitos que Jesus Cristo estava realizando, as obras, as coisas que Jesus estava fazendo. E a palavra de Deus vai dizer que João agora chama 2 dos seus discípulos e diz, pergunte para aquele. Quem, João? Aquele que eu mesmo falei, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Pergunte para aquele quem, João, o que eu falei, que eu não sou digno de amarrar a sandália dos pés. Pergunte para aquele, quem, João, aquele que eu disse que eu devia que era depois de mim, que estava na minha frente. Pergunte para aquele se ele é o Messias ou se temos que esperar outro. E aqueles discípulos foram lá onde Jesus estava e chamou Jesus, e no meio da multidão perguntou. João mandou a gente vir até aqui e perguntar se tu és o Messias ou temos que esperar outro, porque João estava preso e nada foi feito para soltar ele. Mas Jesus Cristo vai dizer, diga a João que aqui os cegos vê, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, e é pregado o evangelho para o mais pobre. E bem-aventurado é aquele que não vê tropeço nenhum em mim. E aquele discípulo sai maravilhado e vai falar a João o que Jesus fez. E quando os discípulos saem, Jesus vai dizer, o que foste ver num deserto, um homem vestido de linho puro, se encontra um homem assim no palácio. E ele vai falar, dando alguns elogios para João, que dos homens que era nascido de mulher, João era o maior. Mas bem-aventurado é aquele que não acha nenhum tropeço no Filho do Homem. Que o menor do reino de Deus é maior do que ele. E trazendo para a reflexão desta manhã, a palavra vai nos dizer que entre nós não seja assim, antes qualquer que de vós que quer ser o grande, será o vosso serviçal. Jesus Cristo estava dizendo que o sentimento que Tiago e João deveriam ter não era de olhar para si mesmo e dizer que queria sentar à direita e à esquerda, mas de servir. E ele continua falando, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olha como Jesus Cristo faz. Você quer ser o primeiro?
na visão de Jesus, aquele que quer ser o primeiro tem que servir a todos. Por quê, meu irmão? Porque ele termina esta passagem dizendo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele termina falando para aqueles 12 discípulos, para Tiago e João: olha, eu não vim para que ninguém me servisse, mas eu vim para servir. Eu vim para dar minha vida, para resgatar muitos. Aquelas pessoas que aceitar Ele como Senhor e Salvador, que reconhecer Ele, que aquele sangue que verteu naquela cruz tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Jesus Cristo vai falar que não pertence a Ele escolher quem vai sentar à direita ou à esquerda. É para aqueles que estão preparados. A reflexão desta manhã vai ficar na nossa mente para que a gente veja se nós estamos preparados. Para que eu e você possa se preparar. Nossa vida tem que prestar para servir ao próximo. Tirar de nós o egoísmo, o ego, tirar o sentimento que não agrada a Deus, se esvaziar de nós mesmos para nos encher do Espírito Santo. Tomar a nossa cruz todos os dias e seguir, morrer para si mesmo, para viver com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, eu vivo na fé do Filho do Homem, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e não vive mais aquela vida pecaminosa, porque ele crucificou tudo que não agradava a Deus, para viver uma vida de santidade, uma vida digna de se apresentar diante de Deus, diante de Jesus, como obreiro que não tem nada para se vergonhar. O escolher quem vai subir, que vai para a mansão celestial, é para aqueles que estão preparados. Então vamos nos preparar, meus irmãos, para aquele grande dia. Se tem alguma área da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, que precisa ser transformada, peça a Deus sabedoria. Tiago vai dizer: peça a Deus sabedoria, que Ele dá sem lançar no rosto. Peça a Deus força. Mude o seu modo de pensar, de agir. Um pensador falou que se a gente quiser fazer algo diferente, como é que a gente vai querer um resultado diferente se fazemos todos os dias as mesmas coisas? Não tem como fazer algo diferente fazendo todos os dias as mesmas coisas. Mas se a gente colocar na mente e no coração que eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso quebrar essa natureza, eu preciso ser luz, eu preciso andar como Ele andou, eu preciso servir, porque Ele vai dizer: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Se eu não viver para servir,
eu não sirvo para viver. Ele diz que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que através da nossa vida, muitos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Que nesta manhã você possa ter uma reflexão e ver qual é a área da sua vida que precisa ser transformada pelo poder de Deus. O que eu vos recebi do Senhor, eu vos o entreguei. Amém.